Artes. Rubrica Artes, hoje com a assinatura de Carina Branco. Foi há 400 anos que nasceu Molière, o pai da comédia moderna de costumes, que denunciou tudo e todos em peças que atravessaram os séculos e que continuam a ser encenadas. Emmanuel Demarcy Mota, diretor do Théâtre de la Ville, em Paris, fala nele como o autor da grande comédia da vida que mostrou a hipocrisia do mundo, que criou personagens com uma certa eternidade que fazem parte de um imaginário comum e que abordou temáticas que continuam atuais. Como as grandes peças do teatro, do Shakespeare, ou do Molière, e de tantos grandes poetas, que nos ajuda a perceber a importância do imaginário. E o imaginário com uma capacidade de criar uma ficção, e que essa ficção é o que cria a nossa realidade. Então percebemos com esses autores que a realidade é construída pelo imaginário e que a realidade não é só o real. O real é o que existe, os planetas, as árvores, mas a realidade é o que nós vamos construir em comum, com um imaginário comum. A força desses autores e do Molière é ter criado um imaginário comum que faz a nossa humanidade, que nos permite ser humanos através dessa função do imaginário, da ficção, dentro de uma realidade que é a nossa, quase ao cotidiano. É por isso que percebemos com o Molière que, desde o século XVII até hoje, o teatro é uma coisa necessária. Não é porque eu faço teatro que digo isso. Eu não estou aqui a vender a minha empresa teatral. Não, pelo contrário. Eu digo isso com uma certa ironia, porque não há nada para vender. Há a oferecer uma maneira de pensar, uma maneira de estar, uma maneira de lutar no mundo contra também os extremismos todos. O Molière denuncia também com as grandes peças sobre a questão da igreja, do extremismo religioso, do extremismo dos que têm o poder, que seja pelo dinheiro, seja também pelos lugares, a hipocrisia do mundo, e é um autor sobre a liberdade de pensar e de agir. É por isso que é um autor político, se quiser, mas também poético. É por isso que para mim sempre foi um autor fundamental. Tudo isto que ele diz, estas denúncias da hipocrisia, de tudo isso, é feito com um tom satírico. Consegue fazer-nos rir, denunciando ao mesmo tempo coisas que estão à nossa frente e que nós não queremos muitas vezes ver. É por aí também que Molière ainda continua a ser celebrado? Acho que sim, acho que esse ponto é importante, o ponto de bem perceber que o Molière pode tratar todos os assuntos mais complexos, mais privados, da sexualidade, da hipocrisia, da identidade, que estão dentro das peças profundamente inscritas, que é a questão da nossa própria humanidade, o que faz de nós humanos, mas ele não é um professor de filosofia, ele não é um crítico generalista, não é um científico, é uma pessoa que gosta dos atores e gosta do público. É por isso que também há esse filme fantástico da Ariane Mnouchkine sobre o Molière, essa identificação que nós todos temos quando gostamos do outro, quando temos essa relação. Porque fazer teatro é perceber onde é que está o humano em cada um de nós e nos encontrar num sítio que se chama o teatro. O Molière escrevia para os atores. O Molière não escrevia para ser publicado, editado. Escrevia para uma atriz, para um ator, para ser representado à noite em frente de um público, de pessoas que existem. Então, isso é que é a realidade, isso é que é concreto. Não é a abstração do teatro, é a realidade concreta de estar juntos num momento particular que se chama o tempo teatral, dentro de uma cidade, dentro de uma coletividade. Ele cria essa ideia de uma vila onde as pessoas se encontram à noite para ouvir uma história, poder rir, poder ter uma emoção. E essa emoção é uma emoção coletiva, individual, mas com essa capacidade lúdica que estamos a dizer. Quer dizer que o Molière é sempre lúdico. É por isso que o Molière é de 5 a 105 anos. A rir pode-se dizer tudo, não é? Sim, com um sentido crítico, sempre,
mas ao mesmo tempo nos lembrando sempre que isto tudo é uma comédia, que é a comédia da vida, a grande comédia, que não vale a pena ter uma pretensão ou uma arrogância, porque ele lutou contra o poder e morreu em cena. O Molière também é essa figura de um ator que ele é também e que vai morrer em cena, onde a vida dele acaba no palco, porque o palco... Mas isso não parece também ser toda uma encenação em torno da figura, da mitologia? Não, porque eu acho que isso parte de uma realidade que é o desejo total, temos que ter figuras, precisamos sempre de figuras. Ele não é a normalidade, ele é anormal e precisamos de pessoas anormais para tentarem caminhos novos. E ele tem essa capacidade de imaginação, morrer em cena para ele, dentro de um espetáculo. Eu acho que é, não sei se é um desejo que ele tinha, mas é dizer, considerar que o palco, o teatro, é um sítio que é o sítio da vida. E não é só a vedeta que conta. O que conta é o lado autêntico, a função profunda, como existia também no Mozart. Ok, há uma forma de loucura evidente, criativa. Aliás, o Albert Camus fala dessa loucura que nos serve para inventar e ter uma generosidade, se é uma loucura positiva, com uma emoção positiva da nossa relação ao mundo. Como é que se explica que a língua francesa continua a ser chamada como língua de Molière, da mesma forma que em Portugal falamos de língua de Camões? Porque é que Molière é a figura que passa a ser a imagem de marca, entre aspas, da língua francesa? Essa pergunta é muito interessante, porque o Molière é um autor, como sabem, do século XVII. Tínhamos 3 grandes autores em França no século XVII, que são muito conhecidos para os franceses, não no mundo, que é o Corneille, o Molière e o Racine. O Racine é a grande língua do século XVII, com a versificação dos pieds de l'Alexandrin, dos versos alexandrinos, que é uma estrutura muito importante dentro da criação do texto no século XVII, com o Corneille, o Racine em particular, mas que o Molière também utilizou. Mas ele passa do alexandrino à la prose muito facilmente e deixa o verso alexandrino. Eu acho que se ele é que é o mais conhecido dentro dos 3 e que passou mais as fronteiras, é porque ele consegue um alexandrino e depois uma passagem à prose para todos. É um autor popular, no sentido positivo da palavra. Não é o populismo, não é a demagogia. É popular no sentido onde o povo, na sua identidade complexa, pode entender a língua do Molière, com a sua beleza e, ao mesmo tempo, a sua simplicidade. Ele consegue essa coisa fundamental na arte ou na vida de nós todos, é a complexidade, num momento onde essa complexidade pode ser para todos. Quer dizer que há uma grande pesquisa, mas todos podem ter o acesso ao Molière. É a questão da acessibilidade, da democracia. É um autor sobre a questão da democracia. É o que nos faz sempre nos lembrar que há a possibilidade para todos de chegar a esse ponto. E que não dependemos só da questão das classes sociais ou das classes económicas. Molière é mais do que nunca preciso no século XXI. Sim, eu acho que Molière faz parte desses autores, são alguns, e ele é evidente que é o que, se olhamos bem, o prazer do teatro, o desejo da criação, a liberdade das classes sociais, o trabalho contra a intolerância, contra a ignorância mesmo, contra os falsos médicos, o falso saber. Olha, o que vimos durante a pandemia, alguns médicos a explicarem como é que o vírus não existia. E temos um em França, em Marseille, que teve muitos problemas depois. Vê-se bem que podemos ter uma bata branca, enfim, impor o poder. Com os políticos a mesma coisa. Mas também com os homens de teatro, não é só os políticos, eu não estou na crítica, não estamos hoje com o Molière na crítica do poder, é de todos os poderes. E há uma crítica ao ser humano e à função, então, que o ser humano decide aplicar dentro da sua própria vida. Sobretudo também na era das fake news, dos extremismos. Molière é um dos melhores autores para lutar e nos lembrar como é que se pode lutar com humor, com ironia também, contra o extremismo, contra o fake news, quer dizer, contra as mentiras todas, contra as redes sociais onde contam coisas que ninguém verifica, onde já não se sabe quem é jornalista, quem não é, quem é intelectual, quem não é, quem é uma pessoa do povo e quem não é, sobre a questão dos papéis. Qual é o seu papel? Qual é o papel na sua vida que vai decidir ter e como e por quem é aceito? Isso está dentro de todas as peças do Molière. Ouvimos Emmanuel Demarcy Mota, diretor do Théâtre de la Ville em Paris, no âmbito dos 400 anos do nascimento de Jean-Baptiste Poquelin, universalmente conhecido como Molière.
É o ponto final nesta emissão. Estamos de volta dentro de 2 horas e meia com mais informação.